Olá, um grande abraço a todos. É uma satisfação poder ter esse contato com todos aqui pela rede social. O vídeo 77 desse canal Testemunhas de Jeová, Alegrias e Desafios falará sobre um tema de suma importância: pais. Protejam seus filhos dos predadores. Eu desde já vou mencionar duas coisas aqui. Uma é que eu estou na espera aqui da minha esposa, trouxe ela numa clínica para fazer alguns exames de rotina, né? Tudo tranquilo, tá? Mas enquanto eu aguardo, eu gostaria de transmitir algumas mensagens. Então, talvez eu estou aqui na estrada, passa algum carro, algum barulho, é por isso. O outro é que eu usarei alguns cuidados quanto a algumas palavras, porque o YouTube tem uma linha de preocupação e tem algumas regras, algumas diretrizes que algumas palavras não podem ser usadas, outras mesmo usadas podem ficar sendo retidas, cortadas, aí vem notificações, eu tenho que ficar indo no e-mail e explicar isso, aquilo, e aí dá um embaraço danado. Então eu acredito que os bons entendedores vão entender do que se trata. As crianças são vítimas de alguns predadores, pessoas inconsequentes, pessoas que realmente não têm seu juízo normal. Infelizmente, algumas pessoas não se comportam decentemente e agem como se realmente pudessem agir ou fazer algumas coisas que na verdade são abomináveis. Não é somente a sociedade, não. Em especial ao nosso Deus Jeová. Então nós vamos tratar disso. Pais, cuidem de seus filhos diante dos predadores. E nós temos que lembrar que Jeová Deus, ele sempre deixou claro a sua preocupação quanto à vida das crianças. Salmos 127, versículo 3 e Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, mostram isso, e eu gostaria de ler, a princípio, o primeiro texto do Salmo 127, versículo 3, que diz assim: Vejam, os filhos são uma herança de Jeová, o fruto do ventre é uma recompensa. E o segundo texto diz: Estas palavras que hoje te ordeno devem estar no seu coração, e você deve inculcá-las a seus filhos, e falar delas sentado na sua casa, andando pela estrada, ao deitar e ao se levantar. Esses textos assim deixam mais do que claro que Jeová Deus sempre prezou pela criança, pelos filhos, considera-os como uma herança, algo a ser prezado, ao ser cuidado realmente por aqueles que têm as responsabilidades devidas. E é evidente que o segundo texto dá uma indicação de aproximação, o aconchego, né? Ao deitar, ao levantar, ao andar. Essa aproximação deve ser real, não é só no sentido espiritual não, porque se ele vai fazer isso no sentido espiritual, isso indica que ele estaria sempre próximo, os responsáveis, os pais, estariam próximos de seus filhos em vários momentos da sua vida. E como isso é importante nos dias atuais. No mundo moderno, com essa tecnologia que hoje existe, com o mundo aberto às crianças, aos jovens, quanto mais os pais devem estar atentos ao cuidar de seus filhos. É evidente que cada um responsável, em especial os pais, né? Mas se não for devidamente o pai e a mãe, um outro responsável legal, os avós, um tio, alguém que tem a responsabilidade legal da criança, deve ficar muito atento a cada passo, porque as crianças dependem de orientação, dependem de supervisão. E não podemos menosprezar isso nos dias em que vivemos. E é claro que cabe aos responsáveis legais, em especial aos pais, esse cuidado de quando, por quanto tempo, aonde os seus filhos vão estar. Isso é um assunto pessoal, familiar, cada um vai decidir, mas não podem menosprezar
que seus filhos, nossos filhos, são alvos de pessoas mal intencionadas, de predadores. É claro que isso não deve nos fazer ficar psicóticos, né? Talvez mantendo nossos filhos numa redoma de vidro. É como aquela mola, né, de uma ilustração que mantém uma mola ali muito presa e chega um momento que cansa, né? E aí quando solta a mola sai pulando para cima e para baixo, né? Então é complicado. Então deve ter o equilíbrio, mas não deve menosprezar que seus filhos precisam de cuidado e no devido tempo das orientações para se cuidar desse mundo, em especial esse mundo moderno, com uma janela aberta para várias pessoas. Mas talvez alguém diga: mas os cuidados é somente lá com os de fora? Não, nós sabemos muito bem pelos relatos, noticiários, infelizmente as notícias comprovam que desses predadores, essas pessoas mal intencionadas, essas pessoas que não têm um mínimo de bom senso de comportamento e de saber da inocência de uma criança, muitas vezes vêm muito próximo. Os próprios pais, né, pai ou mãe, pode ser aqueles que vão infelizmente atingir uma criança. Pode ser familiares próximos, tios, tias, avós, padrastos, madrastas, enfim. Pode ser pessoas próximas do seu lar, vizinhos próximos, na escola. Infelizmente, as crianças, por sua inocência, são alvos de pessoas que em todos os lugares pode aparecer. Mas tem um campo que nós precisamos tomar muito cuidado também, é nas redes sociais. Devido ao anonimato, devido ao distanciamento e a perícia dessas pessoas maldosas, elas podem se aproximar de nossos filhos de forma muito sutil. Eles são malandros, capazes de envolver uma criança em um comportamento que precisamos estar atento. E hoje, muitas crianças têm lá, né, sua rede social, seu celular, seu tablet, e pode ter um contato de forma indevida com pessoas que possam fazer mal. E isso é necessário ter cuidado sim. Aqueles que menosprezam tal perigo realmente podem pagar caro e trazer seus filhos a uma situação lastimável. Por isso, muita atenção. E é claro também que não é somente nas redes sociais, né? Basicamente, infelizmente, esse mal está espalhado em quase todas as instituições, seja qual for. Você vai ver ali no campo do judiciário, juízes, promotores, policiais, até religiosos, olha só. E esse mal contra as crianças tem vindo de vários, é só observar os noticiários que não é ali ou aqui, é geral. E isso deve ter um cuidado, né? Uma atenção muito especial. E, infelizmente vem também das religiões, né? Pessoas que deveriam estar ali bem orientados, querendo mudar de vida, mas até esse fato, né? É muito importante analisar que na religião existe uma gama de milhares de pessoas de todas as culturas, espécies e comportamento. Não é o fato da pessoa ser religiosa que o faz santo. A pessoa entra ali na religião, mas muitas vezes tem ali a sua tendência errada. E não queremos aqui julgar determinada religião. Mas cada religião cuida de um jeito. Algumas pessoas têm enviado perguntas como a organização, as testemunhas de Jeová, lidam com esse caso desses predadores que causam maldade com as crianças, com os jovens. É muito importante salientar que alguns são bem intencionados em querer saber, outros são maldosos mesmo, só quer trazer esse assunto à tona por uma preocupação mesquinha, porque alguns são mesquinhos, na verdade eles não têm nem preocupação. Alguns apóstatas, por exemplo, algumas pessoas que quer apenas denigrir a imagem da organização das Testemunhas de Jeová e, na verdade, parece que quanto mais crianças forem trazidas à tona numa questão de violência ou alguma situação, muito melhor para eles, porque eles vão poder acusar a religião. Essas pessoas não têm preocupação
com a criança em si, até porque não atacam outras religiões, não fazem campanhas em ONGs, não, a preocupação deles, e é muito importante a gente ser sábio nessa questão. Essas pessoas são aproveitadores de situações. Quanto mais coisa ruim ocorrer dentro da organização de Jeová, melhor para eles, né? Então, essas pessoas desejam mais é que as coisas ocorram. Não se iluda que são defensores das crianças, não. Algumas pessoas são tão maldosas que têm colocado vídeos com julgamentos em países estrangeiros, ou seja, coisa que a gente às vezes não entende a linguagem, e aí às vezes é uma situação do trânsito, é um outro crime que ocorreu, é uma outra situação de divergência entre vizinhos, seja o que for. Está ali o julgamento, aí aparece uma pessoa bem vestida, né? Aparentemente parecendo uma testemunha de Jeová, e colocam legendas totalmente do que não está acontecendo ali. Aí dizem isso, dizem aquilo, são maldosos, porque eles vivem da mentira. E aí eles enganam pessoas. Olha, está acontecendo um julgamento em determinado país, ou isso ou aquilo. E se for verdade, estiver ocorrendo um julgamento nesse campo, né, desse crime, que bom, porque nós queremos que realmente esse mal seja retirado de dentro de qualquer lugar, especial, né, dentro da organização das Testemunhas de Jeová. Então é importante que ocorra realmente julgamentos e que todos sejam levados para tratar desse assunto até na esfera criminal. Então, se estiver ocorrendo, que bom, mas lembre-se, muitos apenas são maldosos, criando vídeos e temas que de verdade não estão ocorrendo. Agora, alguns perguntam, fale um pouco do que está ocorrendo em tal lugar, em tal país, nos Estados Unidos, no Japão, na Austrália. Eu estou muito longe, eu moro no Brasil. Eu não sei do que exatamente está ocorrendo lá. Se você sabe de alguma coisa referente a isso, denuncie. Se preocupe realmente, vá lá e denuncie. Agora, eu não posso falar sobre algo que eu não sei de verdade. E quando eu fui observar alguns vídeos, a legenda estava totalmente diferente. É a chamada fake news, né? As mentiras que são vindas para enganar pessoas que não vê todos os lados. Aí essas pessoas sabem disso. Tem pessoas que vêem uma coisa, compreende ali e pronto, e acabou. É a verdade para eles, mesmo sendo mentiras. Então cuidado com essas pessoas. Mas eu gostaria de tratar disso. Você que é testemunho de Jeová e não sabe muito bem como é cuidado esse tema, né, desses predadores que afetam as crianças, os jovens, ou você que é estudante ou deseja saber, eu vou falar exatamente o que a organização faz. E aí você vai entender que isso não é tolerável, não é aceito entre as testemunhas de Jeová como organização, porque como indivíduo isso pode sim ocorrer. Como dito, existem várias pessoas de todos os tipos em todas as religiões e instituições. Alguns só querem falar das testemunhas de Jeová, mas então vamos falar como a organização orienta para tratar desse assunto, correto? Algumas questões precisam ser consideradas com seriedade e é assim que ocorre dentro da organização. Nenhuma situação que envolva o prejuízo de crianças e jovens, menores, dentro das congregações, dentro da organização, é aceitável. Os anciãos recebem orientações claras de que quando sabem de alguma coisa que afeta de forma maldosa crianças, jovens, menores, o assunto deve ser cuidado com diligência, com rapidez, dando os devidos cuidados, evidentemente, à vítima e tratando do assunto com seriedade. A congregação, a organização, não protegerá nenhuma pessoa que prejudicar um menor de idade. Não haverá proteção, não haverá advogados, ali uma redoma ali proteger, não. Os anciãos farão até cumprir as leis de seu país denunciando tais agressores. Mas devemos lembrar que os anciãos são pastores espirituais, não são tutores
dos filhos de outros. Então os anciãos sabem muito bem, são orientados, que os pais, os responsáveis, são aqueles que devem dar os primeiros passos para cuidar de seus filhos. E, evidentemente, não haverá nenhuma crítica de qualquer pessoa que denunciar qualquer agressor, qualquer pessoa que faça mal a uma criança, a um menor de idade. Então, não haverá essa proteção, não existe isso. E os anciãos diligentemente cuidarão do caso quando souber que algo ocorreu assim. Anciãos, quando sabem de algum caso dentro da congregação, ou que existem pessoas dessa espécie dentro da congregação, tomarão todos os cuidados para proteger as crianças ou a vítima, dando também consolo, mostrando empatia e compaixão pelas vítimas, pela família afetada. Claro que buscarão orientação lá no escritório, em Betel, com a parte jurídica, para saber como cuidar melhor de cada assunto. Porque vamos ser sinceros, né? Cada assunto merece uma consideração, da forma que ocorreu, da forma que veio. Todos têm o direito, até no mundo hoje, né, na parte criminal, tem o direito de defesa, mas os anciãos cuidarão desses assuntos, recebendo orientações. Não negarão à vítima os cuidados devidos como pastores. Devemos lembrar, eles não são agentes da lei, eles são pastores espirituais. Portanto, cabe aos pais, aos responsáveis legais, cuidar para que o menor possa receber os cuidados de profissionais como psicólogos, né, terapeutas ou outros profissionais que assim realmente concluem que a criança talvez precise. Caberá aos responsáveis tal incumbência de procurar as orientações dos profissionais para dar atenção. Mas, em contrapartida, os anciãos não deixarão isso quieto. Vão cuidar da vítima, dando orientações espirituais. Precisamos recordar que os anciãos, eles têm muitas vezes seus empregos, sua família, sua vida particular e a congregação para cuidar. Como dito, eles não são tutores, mas são aqueles que vão com equilíbrio cuidar de toda a demanda restante da congregação, do seu emprego, da sua vida pessoal, da sua própria família e vão dar orientações aos pais, aos responsáveis legais. Mas, note, caberá aos pais a responsabilidade de dar passos também para guiar os seus filhos diante de uma situação lastimável. Mas e no que diz respeito ao julgamento daquela pessoa errante, daquele pecador criminoso que cometeu tal coisa? Devemos lembrar que, a princípio, é uma pessoa acusada de algo. Como uma pessoa acusada, e nós sabemos aí que no mundo geral, isso é de notícia também, né? Existem muitas acusações relacionadas a crianças que muitas vezes não se comprovam. Evidentemente que muitas até se comprovam mentiras, mas é claro que o assunto deverá ser cuidado, analisado, e aquela pessoa acusada será levada a um julgamento, onde anciãos, numa comissão judicativa, avaliará todos os assuntos. E mesmo que não provado, essa pessoa ficará sobre os olhares atentos da congregação. Mesmo que essa pessoa vá para outra congregação, acompanhará um registro que no envelope ficará escrito o nome da pessoa e os dizeres: não destrua. Então não adianta a pessoa fazer algo e tentar fugir, porque os anciãos ficarão atentos para orientar outros anciãos em outras congregações quando tal pessoa chegar lá. Então não fica realmente algo escondido ou simplesmente deixado para lá. A organização dá o devido cuidado para que essas pessoas não causem mal a qualquer criança, a qualquer menor nas congregações. Isso é tão sério dentro da organização de Jeová que aquele que foi acusado, em especial aquilo que ficou provado, se afetou um menor, uma criança, essa pessoa
possivelmente, talvez nunca terá qualquer privilégio dentro da congregação, ficará sempre restrito. É claro que cada caso é um caso e tudo será avaliado naquela situação. Não podemos dizer que tem que ser dessa forma ou dessa forma, porque até no mundo todos têm o direito à defesa, a uma avaliação, e é claro que nós desejamos que qualquer errante, qualquer pessoa que pratique esse mal, se corrija. Na verdade, essa é a particularidade principal da religião, que as pessoas se arrependam de seus erros, e esperamos que todos se arrependam. Mas mesmo aquele que se arrepende ficará realmente restrito de atividades adicionais na congregação e talvez nunca mais o terá qualquer atividade para não ter contato. Alguns anciãos sempre orientarão anciãos designados para orientar quando esses se aproximam de crianças. Então existe todo um trâmite de cuidado para que novas vítimas não sejam feitas. Então, isso faz a gente entender o que? Se existem todas essas orientações para os anciãos, será que a organização de Jeová realmente tolera isso? Evidentemente que não, até mesmo quando autoridades notificam a congregação que existem esses predadores em determinada casa ou no local, os anciãos tomam cuidado de colocar num registro que existe do território o endereço dessa pessoa com os dizeres assim: não visite, para que ninguém fique à mercê dessa pessoa. Então existe sim. É maldade de quem diz que a organização esconde ou acoberta. É mentira. Tá? A organização, por orientações de cartas e do livro dado aos anciãos, dão ordens aos anciãos a tomarem todos os cuidados para proteger a vítima, até mesmo no julgamento, mas tudo ali agora vai depender de um julgamento diante dos fatos e que mesmo que não ficar provado, talvez algumas coisas lá na parte criminal, quando ficar provado, poderá ser usado ou futuramente alguns assuntos, mas sempre acusado, provado ou não, os assuntos ficam aos olhares atentos dos anciãos para tomar conta do assunto, sim. Mas lembram do que nós falamos? A congregação, a organização e muito menos os anciãos não são tutores dos filhos de outros. Cabe aos responsáveis, cabe aos pais. Por isso os pais não podem menosprezar, com equilíbrio, os perigos que seus filhos passam no mundo moderno. Tome seus cuidados. Dê atenção. Eu sei que seus filhos, nossos filhos, eu tenho uma filha menor de idade, eu sei que nossos filhos não ficam 100% do tempo conosco. Muitos vão para a escola, outros podem ficar por alguns momentos com terceiros, até familiares. Alguns pais precisam entender que quando seus filhos estão na mão de terceiros, isso pode ocorrer numa emergência, talvez numa saída que precisa deixar aos cuidados de outros, ou num passeio que essa criança possa fazer com seus familiares, ou mesmo lá na escola. Eles precisam de orientações, eles precisam entender. Alguns pais falam assim: eu não quero falar sobre isso. Não falar sobre algumas coisas é, na verdade, expor os seus filhos a esse mal. Então, é claro, no devido grau, com a idade, conversar exatamente, ser franco, ser claro, falar sobre o corpo, da criança, como reagir a alguns assuntos. Não é só na rede social, não, que na rede social você também pode dar indicação, faça assim, restrinja isso, fale assim, ser franco, fale. Cada um tem que lembrar que, como responsável, deve cuidar das necessidades de seus filhos. Então tenha uma conversa aberta e franca. Diga, se lá na escola acontecer isso, um professor, um aluno, uma pessoa visitando aqui em casa, comporte-se dessa forma. Ser respeitoso não quer dizer ser obediente a tudo. Você não precisa obedecer os adultos em tudo. Seja franco no falar para que a criança saiba se comportar diante de algumas ameaças. Isso é importantíssimo. Lembre-se que seus filhos não têm o conhecimento muitas vezes que você tem. São inocentes, são crianças, são jovens, precisam de alguém para orientar.
Não delegue isso à congregação, a anciãos ou a outros, e nem responsabilize eles, porque cabe a nós, pais, tal orientação. Ensine os padrões de moral da parte de Jeová. Isso talvez dará força para quando algo vier, ele saber se comportar. Converse francamente sobre o corpinho dela, quem pode, quem não pode, o que pode ser feito, entendeu? E esse tipo de conversa, de forma franca, se pode até simular, dramatizar a situação, né? Se alguém chegar perto de você e falar isso, como você vai fazer? E se a pessoa chegar perto de você e fazer dessa forma, como você vai reagir? Ensine na prática esse comportamento. Eu procuro fazer isso com a minha filha e espero que isso tenha bons resultados, mas na verdade isso já nos deixa tranquilo de saber que estamos fazendo o nosso melhor. E algo muito importante: deixe seus filhos à vontade para entender, ter confiança, saber que podem relatar qualquer coisa para vocês. Mostre que vocês são verdadeiros amigos, que não precisa esconder, porque normalmente essas pessoas maldosas tendem a, olha, se você falar isso, vai acontecer isso com seus pais, ou eu vou fazer isso com você. Não, ensine que esse medo não vai produzir nada, não precisa ter medo, pode chegar perto de você e relatar qualquer coisa, que você saberá lidar com a situação e cuidará das suas necessidades, das necessidades da sua filha, do seu filho. Entenda isso, né? Agora, como é herança, não negue aos seus filhos o que é precioso, o conhecimento, o treinamento, cuide. Tenha a certeza de que Jeová Deus zela muito por isso, por esse contato, aproximação dos pais com os filhos, dos responsáveis, né, se não tiver pai ou mãe, dos responsáveis legais. Jeová ama esse cuidado, porque essas crianças precisam. Jesus colocava a criança no seu colo, né, com boa intenção, sabia lidar e mostrar o valor da criança. Essa criança precisa do cuidado. Cabe a vocês, pais ou responsáveis legais, tal cuidado. No que diz respeito ao geral, já foi mencionado aqui no vídeo, tenha certeza que até mesmo a congregação, a organização preza por isso e lutará para que qualquer mal contra os menores sejam realmente eliminados. Mas sabemos muito bem que, como dito, a religião está repleta de pessoas maldosas. Tenha equilíbrio. Saiba lidar com a situação, não seja também maldoso, mas não menospreze o cuidado que seus filhos, os menores, precisam ter quanto às orientações. Tá bom? Eu acredito que nesse vídeo eu atinjo os pontos necessários para que acusadores não falem mal da organização, inventando mentiras, porque a organização não tolera tal ato, tal comportamento inapropriado, insano, realmente um comportamento abominável por parte de alguns adultos, algumas pessoas, quanto ao envolvimento com crianças. Mas sabemos muito bem que os pais, os responsáveis legais, são aqueles que devem dar os primeiros passos e devem cuidar de todos os assuntos relacionados à proteção daqueles que estão sob suas responsabilidades. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo, fiquem com as bênçãos de Jeová. Tchau, tchau.